Irmãos, no sábado, né, as mulheres têm um compromisso, amém, irmãos? Amém. Eu falei para os irmãos, porque eu vou comer um churrasco. Amém, tem um compromisso. E vai ser legal, porque aqueles homens que jogam bola com a gente, o telefone fica tocando toda hora, acho que vai dar uma parada, vai tocar. Né? Porque o telefone fica tocando assim a cada. É verdade. Fica tocando a cada 15 minutos o telefone, para ver se o cara está jogando bola. Deixa eu conhecer os visitantes nessa noite. A igreja sentou por quê, meu irmão? Fica em pé, rapaz. Em nome de Jesus, pô. Posso conhecer os visitantes aqui? Tem um visitante? Bem, tem um jovem aqui, que Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém, irmãos? Mais um visitante, dono da casa? Vamos saudá-lo então no 3. 1, 2, 3. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Você dá um abraço, meu irmão aí no amado, que está bem perto dele. Cumprimente ele em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, sai da zona de conforto aí. Vou chamar o diácono Ney. Cadê o Ney? Bem, hoje, que dia tem a campanha? O quinto dia, é isso? Quinto dia, né? A quinta semana, a sexta? Sexta semana, né? É verdade, é sexta semana. Irmãos, a semana que vem, eu estou vendo só a agenda direitinho, é bem provável que a gente comece uma campanha de 7 dias de avivamento aqui na igreja. Então são 7 dias direto, ia ser direto, mas pintou uma agenda no sábado para a gente, que vai começar à tarde, vai até à noite, num congresso de líderes que acontecerá lá na igreja do Pastor Jesus, tá bom? Mas nós vamos começar essa campanha, bem provável que comece ela no domingo, levando ela até no próximo domingo e descansando no sábado lá na igreja do Pastor Jesus. Deus colocou no meu coração e eu quero fazer essa campanha de avivamento. Ontem eu tive uma reunião de liderança, nós passamos um vídeo, né, um vídeo que gera um impacto na vida da gente. Depois, se for da vontade de Deus, a gente passa para a igreja também, para vocês verem o que pode acontecer ou o que vai acontecer no Brasil. Amém? Amém. Quando se vê isso, diga amém. Amém. Brasil é o país do avivamento. Aleluia. Amém? Direcionando as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai, na tua presença, eu entrego a vida do Ney em tuas mãos, a vida da Elisângela, da Hilária, Pai, da pequenininho. Senhor Deus, que o Senhor, Pai, venha usá-lo de forma especial nessa noite, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, que venha ser feita a tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, opera de uma forma especial nessa noite, durante a ministração, na vida do teu servo. Toca, revela, cura, Senhor Deus, tudo isso para a manifestação do teu amor. Nós conhecemos, Pai, o testemunho do teu servo, sabemos, Pai, que ele não é o Pai da sua morte, mas tu, Senhor Deus, o resgatou, tirando, Senhor Deus, do laço do passarinho. E hoje, Pai, para a honra e glória do teu nome, que está conosco, ministrando e louvando e bendizendo através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. É o que pedimos, te agradecemos. Amém. E graças a Ti. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Deu glória a Deus bem alto. Amém? Nós sabemos que tudo que se refere à família, Satanás, ele fica furioso. O grande propósito dele é destruir as famílias aqui na terra. É destruir cada lar representado aqui. É destruir eu e você, porque família é o bem maior, uma instituição de Deus, é algo que Deus fez de mais maravilhoso no mundo, que é a família. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Então nós vemos que hoje tudo tem cooperado. O mundo tem cooperado para quê? Para que as famílias não seja bem sucedida aqui na terra. Tudo tem cooperado para que o padrão de família não se concretize. Por que eu falo isso? Tem um versículo na Bíblia, em João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão
para matar, roubar e destruir. E nós vemos que é o que tem acontecido hoje no meio das famílias. É o que tem acontecido hoje na igreja. Famílias com maridos em adultério, famílias com esposa na prostituição, famílias com filhos nas drogas, famílias com filhos perdidos. São gigantes que têm se levantado, queridos, no meio da família, têm se infiltrado para destruir, para assolar as famílias. Mas eu creio, queridos, num Deus que veio trazer vida e vida em abundância. Eu creio num Deus que tem o poder de transformar, tem o poder de restaurar, tem o poder de restituir. Existe um Deus que eu sirvo que é estrategista em derrubar gigantes. O gigante das nossas famílias, o gigante que assola nossos filhos, o gigante que tira os esposos da presença de Deus, o gigante que não faz as mulheres ser sábias dentro do seu lar, irá cair nessa noite em nome de Jesus. Não é gigante, queridos irmãos, que possa prevalecer contra a família do Senhor, contra o povo de Deus. Não é gigante que possa se levantar contra a sua vida. A partir do momento que nós tomamos uma posição como homens, mulheres de Deus, como famílias, que edifica a sua casa sobre a rocha, meu irmão, pode bater vento, pode bater tempestade, pode bater tudo o que for ao contrário sobre a sua vida, que isso não irá prevalecer, isso não irá te atingir. Nós sabemos que hoje, no mundo afora, está muito difícil de falar de família, está muito difícil de pregar para a família, está muito difícil de fazer com que a vontade de Deus se concretiza em cada família representada aqui na terra. Nós sabemos que a cada dia que passa acontece algo novo. Filho matando pai, pai matando filho, esposo matando esposa, maridos matando as mulheres. O porquê, queridos irmãos, que isso acontece? O porquê que tem acontecido isso no meio das famílias? Isso são gigantes, queridos, que a Bíblia diz que nos últimos tempos aconteceria. São gigantes que têm se levantado, são gigantes que têm assolado o povo de Deus aqui na terra. São gigantes que têm tirado o seu bem maior. Quando o pastor falou que conhece meu testemunho, que sabe de onde que eu saí, eu me lembro muito quando pessoas oravam pela minha vida, pessoas intercediam pela minha vida, pessoas pagavam preço pela minha vida. O único filho que dava problema na minha família era eu. O único filho que era ali desviado, que muitos falavam, aquele não tem jeito, aquele ali não vai passar desse ano, aquele ali não vai passar sequer mais um dia na terra. Esse era o grande propósito de Satanás na minha vida, me destruir, porque ele sabia que Deus estava preparando uma família para mim. Ele sabia do propósito que Deus tinha na minha vida. Ele sabia aquilo que estava sendo preparado para mim. Ele sabia aquilo que eu iria fazer, o que eu estou fazendo hoje. Ele até tentou me parar com isso. Ele até tentou me fazer desistir. Ele até tentou me lançar em várias armadilhas para me cair e morrer. Mas quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, quando o Senhor escolhe desde o ventre, pode se levantar gigantes, pode se levantar o que for, irmão, nada vai prevalecer contra aqueles que são escolhidos do Senhor.
vai prevalecer contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E trazendo sobre o gigante para mulheres, esposas e filhos. Nós vemos que dentro do lar, nos tempos de hoje, os valores têm sido invertidos. Os valores têm mudado. Nós sabemos que o homem é a cabeça da casa. O homem é o grande sacerdote do lar. Mas os valores têm se invertido por quê? Porque as mulheres querem fazer a função do homem e o homem fazer a função da mulher. Isso é um gigante, querido, chamado Jezebel, que atua nos lares. Isso é um gigante que tem atuado para destruir, para assolar as famílias. Contamina a mente do homem e da mulher, e ali se inverte os valores, e a família fica sem uma base espiritual. A família fica sem uma estrutura espiritual. A família perde a essência de Deus. Porque nós vemos que hoje em dia tem mulheres que tomam decisões no lugar de homens. Tem homens que não tomam sua posição como sacerdote. É por isso que existem os filhos rebeldes. É por isso que filhos muitas das vezes não se convertem, porque não vê testemunho entre pai e mãe. Não vê ali, sabe, algo de Deus na vida do casal. Nós sabemos que os nossos filhos são nossos espelhos. Tudo que nós fizermos, eles vão querer gritar. Tudo que nós falarmos, eles vão querer falar. Chegou o momento, queridos irmãos, que nós como família temos que se unir, um só propósito, marido e esposa. Para quê? Para que as fortalezas do inferno não venham prevalecer contra os nossos. Para que nenhuma arma forjada venha contra a vida dos nossos filhos. Mas para isso acontecer, precisamos derrubar gigantes. Precisamos derrubar aqueles que nos assolam. Como se fala em gigante, fala muito em Davi e Golias. Mas isso é um grande modelo, queridos irmãos, que não há nada impossível para Deus. Talvez na sua família o seu gigante seja a falta do diálogo. Talvez com seus filhos seja a falta de amor. Talvez com sua esposa seja a falta de fidelidade. Isso não pode prevalecer no meio das famílias, queridos. Isso não pode vir ali como um gigante assolar e nós ficarmos perplexos, parados, esperando algo ao contrário acontecer, esperando o pior acontecer. Homens, sacerdotes, têm que se levantar verdadeiramente como homens de Deus e pagar o preço pela sua família e pagar o preço pelos filhos. O homem é a grande referência do lar. Aqui na igreja, eu sou intercessor, mas o que adiantaria eu interceder pela vida da igreja? Nós sermos o para-choque da igreja, se não começar uma boa intercessão no meu lar, se eu não der um bom testemunho no meu lar, não adiantaria de nada. Eu viria para a igreja interceder e meus filhos ficariam desprotegidos, porque eu estaria fazendo de qualquer forma. Nós vemos que nas pequenas coisas Satanás ele entra em bagunça. São brechas que são dadas por nós mesmos, os gigantes prevalecerem contra nossas vidas. São algo que muitas das vezes a gente achamos que não tem nada a ver, deixamos aquilo passar abatido e não fazemos conforme o Senhor quer. Nós vemos que hoje, queridos irmãos, os filhos não respeitam nossos pais como antigamente. Nós vemos que hoje não existe mais aquele respeito que existia no passado. Hoje a rebeldia tomou conta. Hoje a falta de respeito tomou conta, de pai para com filho, de filho para com pai. Eu vi algo que
chocado. Um filho tratando o pai como se fosse irmão dele, xingando ele, falando várias palavras, vários palavrões para ele. E eu fiquei falando, caramba, cadê a base de família deles? Qual que é a base que eles estão seguindo? Que modelo de família eles estão seguindo? E trazendo para as igrejas, queridos, não está sendo diferente. Filhos não têm respeitado mais os pais. Os pais não têm mais respeitado os filhos. Não têm dado testemunho para eles. Por falta de quê? Do homem ser um bom sacerdote dentro do lar. Do homem tomar a sua posição. Os gigantes só vão cair por terra a partir do momento que você entender, queridos, que você, na sua força, você não consegue. Você no seu querer, você não consegue. Fazendo do seu modo, você não vai conseguir nada. Se nós não se prontificarmos a orar, a jejuar, a se unir dentro do lar, de nada vai valer nós estarmos aqui nessa noite. De nada vai valer você vir para os cultos, escutar a palavra de Deus, escutar a ministração, louvar o Senhor, dançar, interceder ou qualquer outra coisa que seja, se não tiver a grande base dentro da família que é Jesus Cristo. Se não tiver o coração aberto para entender que se não for por Ele, as fortalezas do inferno não cairão. Deus, Ele quer um tempo novo para as famílias representadas nesta igreja. Deus tem algo grande no meio da família. Eu amo a vida dos meus filhos, eu amo a vida da minha esposa, mas se eu não fizer o meu papel, isso tudo vai por água abaixo. Se eu não fizer o meu papel como homem de casa, como sacerdote, de nada vai valer eu estar aqui. Se eu não fizer a lição de casa, que é entregar a vida dos meus filhos, da minha esposa, diante do altar de Deus todos os dias, de nada vai valer. Satanás, ele tem destruído as famílias nas pequenas coisas. Os homens têm se vendido. Pode manjares deste mundo. Os homens têm se vendido por causa de 5 minutos de prazer. Os homens têm se vendido pela corrupção humana. Os homens têm se vendido por tudo que é oferecido aí, queridos. Enquanto os homens, sacerdotes, não tomarem a posição, Satanás, ele vai vir, ele vai bagunçar, os gigantes vão assolar, e você não vai ter força de derrubar esses gigantes. Enquanto você não se prostrar diante do Senhor verdadeiramente no arrependimento, enquanto você não se alinhar com Deus, de nada vai acontecer na sua família. Vai chegar na frente e você vai ver seus filhos destruídos, sua família destruída, aí vai pensar, o que eu fiz? Aí é tarde, meu irmão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque depois que cair, meu irmão, é difícil para se levantar. Depois que você cai, Satanás, ele vai ter legalidade nos seus filhos, na sua esposa, no seu lar. Ele vai vir, ele vai bagunçar, ele vai fazer e acontecer. E depois para você reestruturar isso daí vai ser difícil, meu irmão. Depois para você erguer a sua casa de novo, edificar sobre a rocha vai ser difícil. Aí depois você vai falar, pô, que Deus é esse que eu sirvo? Você serve um Deus de justiça, meu irmão. Você serve um Deus de amor. Eu tiro isso para a minha vida também, mas sabe alguma coisa? Que tudo que você fizer, há as consequências. Em tudo que você fazer, existem as consequências no futuro. Em tudo que você deixar de fazer também pela sua família, existem as consequências. Em tudo que
você não fizer para Deus, as consequências elas virão. Ninguém mandou você aceitar Jesus, confessar Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. É dessa forma com Deus que funciona. É sim, sim ou não? A palavra do crente é sim, sim ou não? Então os homens têm que verdadeiramente tomar a posição de servos de Deus. Os homens têm que verdadeiramente se prostrar diante do Senhor e entender que nós somos dependentes dEle. Nós não dependemos deste mundo. Nós não dependemos de nada. Só dependemos do Senhor, queridos. Muitas das vezes achamos uma facilidade, queremos usar daquela facilidade. Muitas das vezes achamos algo mais fácil ali, um atalho, nós queremos ir para o atalho. E quando nós vamos pelo atalho, nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco. E muitas das vezes aqueles que estão vindo atrás da gente se perdem no meio do caminho, queridos. Quem que são esses que nos seguem? São os nossos. Eles se perdem. Eles perdem o foco junto. Aí o gigante vem e assola e faz e acontece. E aí? Então não podemos deixar de ser homens que se posicionam verdadeiramente. Não podemos deixar de buscar a essência do Espírito Santo de Deus no nosso lar. Não podemos deixar de ser a referência para os nossos filhos. Não podemos deixar de ler a palavra dentro do lar. Não podemos deixar de ensinar os caminhos que os nossos filhos têm que andar, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles ficam prudentemente firmados ali num caminho só. Agora eu falo para homens: homens, Deus não te chamou para ser um banana. Deus não te chamou para se acovardar, não. Deus te chamou para se revestir das armaduras dele, e ir para a guerra, ir para a batalha, pagar o preço de verdade. Já posso ver homens aqui nessa noite revestidos das armaduras do Senhor. Eu já posso ver homens com o capacete da salvação. Eu já posso ver homens com a couraça da justiça. Eu já posso ver homens com o cinturão da verdade. Eu já posso ver homens calçados com a sandália da preparação do Evangelho da paz. Eu já posso ver homens com o escudo da fé e a espada do Espírito. Meu irmão, Deus te chamou para ir para a guerra. Deus te chamou para guerrear. Você é uma arma potente nas mãos do Senhor. Nenhum gigante se sustentará diante de ti. Porque se ele se levantar contra a sua vida, meu irmão, se você se alinhar, se posicionar com o Senhor, ele vai ver os teus vivos na sua vida e não te resistirá. E eles cairão por terra da sua família, eles cairão por terra da sua vida. Eles não prevalecerão contra ti, eles não prevalecerão contra o seu lar. Porque existe um Deus que está nessa peleja por você, meu irmão. Existe um Deus que está guerreando por você. Seja um homem valente, entregue seu lar diante do Senhor. Seja um homem que não desiste de meio às batalhas. Seja um homem que vê as crises, vai para cima e fala: está doendo, está ruim, mas eu vou para cima, eu sei que vai dar certo. Desistimos por besteira da nossa família, queridos. Desistimos do nosso lado por besteira. Eu venho me precavindo muito, queridos irmãos, porque eu sei que se eu não lutar contra a minha carne, se eu não lutar contra o meu eu, se eu não lutar contra esses gigantes que são colocados na minha vida, como é que eu vencerei junto com a minha família? Qual o testemunho que eu vou dar para eles? A minha família vai ficar sem base. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pelo pai que eu tive. Porque houve um momento que eles estavam em processo de separação. Houve um momento que eles ficaram 15 anos separados um do outro. Eles moravam na mesma casa, mas um separado 15 anos um do outro. E na época minha mãe preparou o divórcio, preparou o advogado, preparou tudo. Ele até falou que iria aceitar assinar o divórcio. Ele até falou
que iria se divorciar. E no momento que eles estavam em frente ao juiz, e no momento que eles estavam com os seus advogados, pesou a família, queridos. E meu pai falou: se você quiser, você assina sozinho, porque eu não vou assinar, não vou abandonar meus filhos, eu não vou abandonar minha família. Creio eu, queridos irmãos, que ali no mundo espiritual houve uma bala muito grande. Creio eu que naqueles momentos os gigantes caíram por terra. O gigante do divórcio caiu por terra. E é o que tem acontecido hoje dentro das igrejas. Esse gigante chamado divórcio. Muitas das vezes os casais, eles querem marcar o casamento para ontem. Se conhecem? Aí começa a namorar um mês, noiva no terceiro mês, e no sexto mês se é casado. Aí lá na frente fala: pô, o que foi que eu escolhi? Aí quer falar: Senhor, que marido é esse que o Senhor me deu? Fora da direção de Deus, queridos. Faça tudo na direção do Senhor. Faça tudo conforme o Senhor quer, queridos. Faça tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Esses gigantes não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Contra as famílias representadas aqui, queridos. Nós homens sabemos que quando nos unimos com a nossa mulher, nós se tornamos uma só carne. E eu falo uma coisa: tudo que você fizer de ruim para sua esposa, você não está ferindo a sua esposa, você está ferindo a si mesmo. Você está ferindo a sua carne também. Você está ferindo você. Em nome de Jesus, queridos irmãos. Chegou o momento da igreja, das famílias acordarem e entender que sem uma base, uma estrutura que se chama Jesus Cristo, nós não vamos prevalecer contra os gigantes. Eles sim prevalecerão contra nossas vidas. Eu imagino aquela passagem de 1 Samuel, no capítulo 17, quando Davi foi enfrentar aquele gigante. Imagino eu a estatura daquele gigante e a estatura de Davi. Imagino eu que muitos ali zombavam de Davi: pô, como é que você vai a peleja contra esse gigante? Ele está nos assolando durante 40 dias e não tem um homem que é capaz de ir a peleja com ele. Ele é muito grande. Você não vai conseguir vencer ele. Se fosse eu, não iria, queridos irmãos. Porque aos olhos humanos era difícil vencer aquele gigante mesmo. Mas Davi falou o quê? O teu servo irá à peleja. Ele vem com armas, ele vem com armaduras, mas eu vou na força do Senhor. É na força do Senhor, queridos irmãos, que a gente vamos vencer os gigantes. É na força do Senhor que nós vamos vencer os obstáculos colocados em nossas famílias. É na força do Senhor que nós vamos fazer os nossos herdar a vida eterna. É na força do Senhor que nós vamos conquistar as promessas de Deus como família. É na força do Senhor que nós herdaremos a terra que Deus tem para nós. É na força do Senhor que nós, nossas famílias, receberão a vida eterna. É na força do Senhor que esses gigantes
não prevalecerão contra nossas vidas. É na força do Senhor, queridos irmãos, que nós alcançaremos o impossível. É na força do Senhor que nós alcançaremos os milagres. É na força do Senhor que aquilo que aos seus olhos você não vai conseguir, Deus ele vai te capacitar para você conseguir. É na força do Senhor que as suas metas, os seus propósitos como família irão ser concretizados, queridos irmãos. É só na força do Senhor. O ser humano ele é muito impaciente. O ser humano muitas das vezes coloca propósito ali como família. Muitas das vezes é comprar a casa própria. Muitas das vezes é abrir seu próprio negócio. Mas não tenha paciência de esperar no Senhor. Não tenha paciência de esperar o tempo certo. Quer agir da sua maneira, da sua força, do seu modo, não é do seu modo, queridos. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Aleluia. Isaías capítulo 40, o versículo 27 ao 31, amém? Todos encontraram, amém? Diz assim: por quê? Pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa do largo pelo meu Deus. Não sabes, ou não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor aos cansados e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os velhos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É na perseverança que você vai vencer os gigantes. É na esperança que Deus está no controle de todas as coisas que você vai alcançar as suas metas, seus propósitos como família. É através de esperar com paciência no Senhor. É através de você se deleitar no Senhor. E Ele certamente concederá o desejo do teu coração. Sabe por que muitas das vezes os maridos não se convertem? Porque as esposas querem usar da sua própria força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, Deus. O que vai converter o seu esposo que não está aqui hoje é o seu testemunho dentro do seu lar. O que vai converter o seu marido é a sua conduta dentro do seu lar. O que vai converter verdadeiramente seus filhos é você chegar e ser uma mulher sábia e edificar a sua casa sobre a rocha. É você falar: Senhor, meu lar está entregue a Ti. Tem muita mulher que gosta de perturbar o marido, queridos. Tem muita mulher que gosta de encher o saco do marido. Usa de sabedoria. A Bíblia diz o que a mulher sabe edifica seu lar e a tola ela derruba. A falta de sabedoria é um gigante que tem assolado as mulheres para que os maridos não venham a se converter. A falta de sabedoria tem tirado ali os maridos de dentro da casa de Deus. Use com sabedoria, queridos. Use aquilo que Deus te deu de melhor. Quer ser ali simplesmente sensível ao toque do Espírito Santo. Os homens costumam falar que a mulher é um radar. Não seja um radar, meus irmãos, para que quando você for abrir a sua boca, você não falar palavras próprias do seu marido. Seja cheio do Espírito Santo, para que eles venham se converter de verdade.
E quando você pensar que não, em vez de você chamar ele para a igreja, ele vai pegar pela sua mão e vai falar: vamos para a igreja. Vamos, mulher, que você está atrasada. Vamos marchar. Vamos marchar na presença do Senhor. Vamos buscar o nosso Deus, porque a nossa família está entregue no Senhor neste momento. Usa essa sabedoria, queridos. Usa a sabedoria para que o seu lar seja edificado. Não venha querer tomar ali a posição de Deus. Não venha querer tomar a posição do Senhor, porque através do teu testemunho ele irá se arrepender e se converter nos seus maus caminhos. Irá confessar ao Senhor com seus lábios, se dobrará diante do Senhor. Muitas das vezes nós, como pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Muitas das vezes nós, como pais, queremos tomar a dor do nosso filho. Muitas das vezes nós, como pais, damos a vida pelos nossos filhos. E assim a minha vida não é diferente, queridos. Se for possível, eu dou a vida pela minha família. Se for possível, eu dou meu sangue por eles. Eu imaginei a Luana quando eu estava contando o testemunho aqui, o desespero que não deve ter vindo no coração do pastor. Por quê? Porque é sua filha. É o bem maior que o Senhor deu. É a herança de Deus aqui na terra. É algo que agrada o coração de Deus quando nós queremos dar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Queridos, há um tempo novo, o tempo de Deus levantar uma geração diferente aqui, que faz a diferença na sua rua, na sua vizinhança, na cidade, que levante verdadeiramente a bandeira de Cristo e fale: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu quero te servir. Eu quero entregar meus eleitos diante de ti. Só assim, meu irmão, você vencerá. Só assim você conquistará. Só assim as muralhas cairão na sua família. E você verá a glória de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor aqui em nome de Jesus. Para mim estar aqui, queridos irmãos, eu creio que é um milagre de Deus. Para mim estar aqui, eu creio que precisou muitos gigantes caírem na minha vida. Para mim estar aqui, eu tive que vencer barreiras. Para mim estar aqui nesta noite, eu tive que vencer obstáculos em minha vida. Para mim estar aqui nessa noite, eu tive que renunciar o gigante chamado eu e se dobrar diante do Senhor. Para me ter a minha família, eu tive que aceitar os propósitos de Deus na minha vida. Eu tive que confessar com os meus lábios que só o Senhor era Deus na minha vida. Eu tive que aceitar a essência do Espírito Santo de Deus. Eu tive que querer uma mudança radical. Eu tive que querer uma transformação. Eu tive que querer que esses gigantes caíssem por terra. É um tempo novo, meu irmão, para você. É um tempo novo para as famílias. Se prontifique. Se dobre diante do Senhor. Entenda que nós servimos um Deus poderoso, que tem as armas certas para você guerrear contra esses gigantes que têm
sua família. O Senhor revela em meu coração, queridos irmãos, que tem um homem aqui que ora muito para que a sua filha faça a sua vontade, para que os propósitos de Deus se cumpram. Nesse casamento, o Senhor manda te falar que os propósitos de Deus se cumprirá, o melhor de Deus virá, e será como Deus quer, não como o homem quer, e será da maneira do Senhor. Esses gigantes que têm se levantado cairão por terra, e a família da sua vida será bem sucedida aqui na terra. Terão filhos abençoados, terão filhos da presença de Deus, terão esposa da presença de Deus, e os gigantes não prevalecerão contra essa família. Aleluia. Aleluia. Oh! Fique de pé. Fique de pé. Creia, queridos irmãos, que os gigantes estão caindo por terra. Amém. Que os gigantes não prevalecerão contra a vida da sua família, contra a vida dos seus. Creia que os propósitos de Deus aqui na terra das famílias se cumprirá. Creia que Satanás não prevalecerá contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerá, meu irmão e minha irmã, contra a sua família. A porta do inferno não prevalecerá contra a vida dos seus filhos, contra a vida do seu esposo, contra a vida da sua esposa. O melhor de Deus será derramado. As promessas vão se cumprir. Deus derramará o melhor. Deus fará o impossível acontecer no meio do teu lar. Deus fará o milagre acontecer. O Senhor, Ele quer curar sentimentos de culpa nesta noite. O Senhor quer libertar pessoas que estão presas, cativas em pecados, que estão pecando contra a família, que estão pecando contra a esposa, contra filhos. O Senhor quer trazer o refrigério, quer trazer a cura verdadeiramente, quer trazer o arrependimento verdadeiro, quer trazer a essência do Espírito Santo que traz o arrependimento com fogo. Não há mais tempo de nós ficarmos olhando os adversários gigantes virem assolar nossas famílias, queridos. É tempo de nós tomarmos uma posição e entender que na força do Senhor tudo cairá por terra da sua vida. É entender que na força do Senhor os gigantes não prevalecerão contra aquele e contra os seus, irmão. É o tempo novo. O Senhor quer derramar a essência do Espírito Santo nos lares. O Senhor deseja que o seu lar seja casa de oração, meu irmão. O Senhor deseja que você verdadeiramente se dobre diante dele. O Senhor quer maridos e esposas juntos orando num só propósito como família. O Senhor quer filhos obedientes na presença dele. O Senhor quer filhos que darão fruto no futuro. O Senhor quer filhos que no futuro serão homens e mulheres de Deus, que pagarão preço por nações, por vidas. Chega de ficar olhando para os obstáculos, chega de ficar olhando para os gigantes, chega de ficar olhando para aquilo que vem te barrando espiritualmente, para aquilo que vem te parando espiritualmente. É noite de libertação, é noite de restauração, é noite de cura, meu irmão. É noite de você verdadeiramente colocar as suas pendências diante do Senhor. É você se alinhar diante do Senhor. É você pagar o preço diante do Senhor. É você falar: Senhor, eu e o Senhor nessa noite. É noite de verdadeiramente, queridos, nós entendemos que o propósito de família não pode ser parado por Satanás. É noite que verdadeiramente as famílias se revestir. É noite das famílias, homens, mulheres, filhos machados na presença do Senhor. É noite que verdadeiramente você se pronunciar e falar: Senhor, meu lar está entregue a ti, irmão. Aleluia. Oh. Chega, não há mais tempo, irmão. Não há mais tempo de você ficar olhando. Não há mais tempo de você ficar pensando. É tempo de agir.